Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Magalhães, faço parte da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, especificamente da Divisão de Avaliação Funcional, onde, juntamente com Eric Pedro e Liliane Bonifácio, decidimos fazer esse vídeo explicativo de como é que se dá o processo de avaliação de desempenho por competências da Prefeitura do Recife. Primeiramente, eu quero destacar o objetivo principal da avaliação de desempenho por competências, que é permitir uma visão geral e individual das competências técnicas e comportamentais dos servidores. Além disso, subsidiar planos de capacitação, essa é a principal finalidade, progressão na carreira e serve também para apoiar em critérios de desempate. Como é que surgiu esse processo na Prefeitura, né? Isso lá em 2015, a então Secretaria da Administração já vinha pesquisando vários modelos que fossem adequados, né, de processo de avaliação de desempenho. E aí, dentre dos vários estudados, viu-se que existia um modelo que era aplicado totalmente em várias empresas públicas. E contratamos nesse sentido, a gente contratou a empresa, onde mostrou como é que era essa sistemática, e aí nós adequamos para a realidade da Prefeitura. À época, lá em 2015, foi feita uma turma, uma oficina, e dessa oficina a gente modelou como é que seria a proposta para a Prefeitura do Recife. E aí, nesse modelo, o que é que o foco principal? É no desenvolvimento do servidor. Esse é o foco principal do modelo, onde busca-se sim a justiça através de transparência, regras claras e do mérito, da meritocracia. E para falar um pouquinho o que é a gestão por competências, de uma forma bastante objetiva, é conduzir as pessoas para que possam atingir a visão da instituição por meio das suas competências. Quer dizer, a instituição, o órgão, conhece as competências das pessoas e busca atingir o que é que ela almeja, né? Um serviço público de qualidade, enfim, prestar bons serviços ao cidadão. E vale destacar que o papel do RH, ou da gestão de pessoas, é exatamente isso que a gente buscou fazer lá em 2015. É identificar modelos, subsidiar quem? Principalmente os gestores. Os gestores é uma parte, é um elo importante desse processo, porque é através dele que ele conhece a equipe, conhece os talentos e ele vai conduzir esse processo. A gestão de pessoas, ou o RH, vai sim apoiar a toda hora esse gestor. Para falar um pouquinho, destrinchar um pouco o que é esse processo de competências, normalmente na literatura e na teoria, tem-se muito essa sigla, o CHA, né? O C é sinônimo de conhecimento, saber a técnica, você conhecer a técnica, seja das mais diversas áreas. A habilidade, que é o saber fazer, eu conheço a técnica, eu sei fazer, e o A de atitude, o querer fazer, é a parte onde eu conheço, tenho habilidade, mas eu parto para a execução. E aí competências é um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas. Afeta a atividade de alguém, a competência, se relaciona com desempenho, porque normalmente a gente diz, não adianta nada você ser muito bom, ter muito conhecimento, ter muita habilidade, mas não tem atitude. Então é super importante o desempenho, né, através dessas suas competências, que pode ser medido por padrões estabelecidos, que é o processo da avaliação, e que pode ser melhorado por meio de treinamento, principalmente, que é no final o foco que a gente almeja com a avaliação de desempenho por competências. Dentro dessas duas, do chá, né, como a gente normalmente fala, nós podemos dividir o seguinte: o C e o H, que é o conhecimento e habilidade, são as competências que a gente chama de técnicas. E já a atitude é a parte comportamental. Então, as atitudes, as competências técnicas são os idiomas, as normas, as técnicas, informática, ferramentas, cálculos, enfim, toda a parte técnica que a gente desenvolve ao longo da nossa vida, as nossas habilidades técnicas. Já a parte comportamental, as atitudes, é a criatividade, flexibilidade, comunicação, foco no cliente. Então, a gente divide isso para que a gente possa cada vez mais identificar os pontos de melhoria. E eu gosto muito desse slide, que é o conceito de competências. Eu gosto porque ele traz o seguinte aqui. Esse quadrado é como se fosse as atribuições do cargo. Esse círculo é como se fossem as habilidades do servidor. E aqui é a junção. Então, eu tenho para o cargo as habilidades do servidor. Então, isso significa o quê? Que as atribuições do cargo estão a mais do que as habilidades do servidor. E aí esse servidor vai precisar se desenvolver. Já essa segunda figura, eu tenho aqui o cargo que está... As habilidades do servidor, elas estão muito grandes para o cargo.
Significa que, se não houver uma interferência, se não houver uma gestão, esse servidor vai ficar desmotivado. Já essa terceira, as habilidades do servidor estão além do cargo. Então, esse servidor ideal é que ele seja promovido, né? Ele parta para novos desafios. E já essa última figura, está adequado o cargo para as habilidades do servidor. O processo da avaliação de desempenho na prefeitura, ele foi regulamentado através do decreto 30754 em 2017. Então nele ele tem a regulamentação, todos os itens, ele mostra como se compõe a comissão, como é que é feito toda a sistemática. Eu nessa apresentação vou mostrar para vocês um resumo do que tem nele, mas sim, nós sempre recomendamos que você possa consultar esse decreto posteriormente. E no âmbito da prefeitura, alguns planos de cargos, de carreiras dos servidores já contemplam o processo da avaliação de desempenho. Outros, os mais recentes, contemplam o decreto 30754, como por exemplo, a Guarda Municipal, a Segurança Municipal, o Grupo Ocupacional de Apoio ao Magistério, o GOAM, os gestores governamentais e os assistentes também, todos esses já têm esse normativo em seu plano de cargos. E aí, como é que é feita uma síntese desse decreto? Existem 3 envolvidos no processo avaliativo. O avaliador, que normalmente é o chefe imediato, o avaliado, que é o servidor, e o comitê gestor de avaliação de desempenho. A gente vai falar um pouquinho sobre cada atribuição desses envolvidos. E um pouco das etapas da avaliação, né? Na realidade, o modelo que nós implantamos na prefeitura, ele tem 3 etapas. Eu diria que a primeira e segunda é no mesmo momento, né? A gente tem a avaliação da chefia e a autoavaliação, e depois tem o resultado, é publicado o resultado final no próprio sistema que a gente vai mostrar para vocês. E aí, se o servidor, no resultado final, o servidor estiver habilitado, por exemplo, ele vai progredir. Se não, ele não progride no ciclo atual, o que não significa que ele não possa progredir no próximo ciclo. Então, esse é um pouquinho das etapas do processo avaliativo. E aí, quais são as atribuições de cada ente, cada envolvido, como tem lá no decreto? Cabe ao secretário garantir a realização do processo de avaliação de desempenho em sua secretaria. Indicar os membros que comporão o comitê gestor da avaliação de desempenho. E aí faz uma ressalva, a gente vai ver mais na frente como é que é essa composição desse comitê gestor, que é uma inovação que nós fizemos enquanto prefeitura. O comitê gestor, qual é o papel desse comitê gestor? É orientar o processo da avaliação, elaborar juntamente com os gestores da área um plano de ação, participa da construção do instrumento de avaliação, acompanha o processo todo, recebe e analisa a avaliação realizada pela chefia imediata do servidor, analisa os recursos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e elabora um parecer conclusivo. Essa composição desse comitê gestor é super importante, porque a composição são de 6 pessoas, onde um titular e um suplente é da administração, um titular e um suplente é dos servidores que estão sendo avaliados, e um titular e suplente é da representação dos servidores, sindicatos, associações. Então são 6 pessoas, né, com cadeiras para que possa determinar os recursos, para que possa avaliar as perguntas, enfim. A gente entende que só dessa forma temos uma legitimação do processo. Isso tem sido exitoso ao longo dessas categorias que nós citamos anteriormente. A atribuição da chefia imediata. Cabe a ela acompanhar o desempenho do servidor, informando constantemente sobre as suas habilidades e melhoria. E aí é papel, como eu falei anteriormente, lá nos primeiros slides, a gestão por competência é fundamental a participação da chefia imediata e dos gestores. Então, avalia com objetividade e imparcialidade o desempenho do servidor. Para que você possa balizar a sua nota ao longo do ano, é importante que você observe esse servidor, registre o resultado da avaliação de desempenho em um instrumento próprio. Nós normalmente recomendamos num caderno, num registro, ao longo do tempo. É importante ter esse hábito para que você possa, ao final de um ciclo, possa ter uma avaliação justa e coerente, né? Cada um vai desenvolver o seu método e a sua forma de observação. E como é que se dá esse ciclo, né? O gestor ele vai estar acompanhando dependendo do plano, cada categoria tem um ciclo. Há categorias que têm o ciclo anual, há outras categorias que têm o ciclo a cada 2 anos. Então, a cada ciclo, eu tenho o ciclo 1 aqui, eu tenho um processo onde o gestor vai acompanhar ao longo do ano. E depois ele faz a avaliação.
e aí repete-se um outro ciclo, e depois o gestor faz, durante o ano, o gestor fica acompanhando. Então, nós chamamos de esse processo que antecede a avaliação, é o processo de sistematização. E esse processo durante o ano, né, que a gente está observando, é o processo de gestão. Cabe ao servidor, né, a gente viu o que cabe ao secretário, o que cabe ao comitê gestor, o que cabe à chefia imediata. Agora, o que é que cabe ao servidor? Proceder com a autoavaliação com objetividade e imparcialidade. Manter todos os prazos constantes no plano de ação, né? A gente divulga esses prazos em diversos canais, nos portais, a gente vai mostrar já já um slide sobre isso. Manter os seus dados atualizados, isso aqui é super importante. Cabe ao servidor manter seus dados atualizados. E como é que funciona isso? Vocês vão perceber mais na frente que o sistema é feito pela internet, o sistema de avaliação com o apoio da Imprel. Então, caso você não receba um e-mail, caso você não saiba a sua senha, a gente tem vídeos que explicam esse processo. Você, servidor, seja chefia ou seja o próprio avaliado, é importante que você entre em contato com o Imprel atende e você mantenha o seu e-mail atualizado. Isso é super importante, porque é de responsabilidade do servidor manter esses dados atualizados. E entregar, quando solicitado, todas as informações necessárias ao andamento do processo. Para manter seus dados atualizados, nós sempre recomendamos atualizar o e-mail, tem o telefone aqui do Imprel Atende. E esse instrumento normativo, o decreto 30754, ele traz a ampla defesa e o contraditório, lá no artigo 19, onde diz que é assegurado ao avaliado o direito de acompanhar todo o processo da avaliação. A participação ativa na construção do instrumento. Então, há representantes do sindicato, representantes da categoria, representantes da secretaria, enfim, há uma participação, uma construção coletiva. Muitas vezes o processo, dependendo da categoria, está no primeiro ciclo, é um ciclo que vai amadurecendo a cada vez que ele está girando. E a garantia do desenvolvimento e treinamento profissional. A gente sempre recomenda ao gestor, ao final, na avaliação, colocar a observação do que é que ele acha que é importante para o servidor ampliar o seu desenvolvimento, a sua competência. Vamos falar agora um pouquinho sobre como é que são as etapas do processo avaliativo. Até então a gente viu o instrumento normativo, o que é que cabe a cada um, vimos o objetivo da avaliação de desempenho e agora a gente vai ver como é que se dá esse processo. A gente tem, como eu mostrei para vocês, a fase da estruturação, né? Essa estruturação passa por a gente entende cada categoria, vê as atribuições do cargo, analisa a legislação de cada categoria que está sendo avaliada, num primeiro momento, define as competências, né, elaborando dentro com o apoio do comitê, mais uma vez destacando, e aí começa as ações de pré-avaliação, que é as ações de divulgação, a aplicação da avaliação propriamente dita, depois são divulgadas as notas, a abertura dos recursos, o resultado final. Por enquanto, essa reunião de feedback não está existindo, mas mais na frente é nossa intenção também. E depois de publicado o resultado final, as ações de progressão, de treinamento, e aí esse ciclo gira a cada novo processo avaliativo para cada categoria. Então, dando uma expandida um pouco em cada etapa. A etapa 0, ou a primeira etapa, define as competências, a etapa de estruturação, na realidade, define as competências da comissão, como vocês podem até sempre acompanhar aqui nesse mapazinho do processo. Então a gente está no momento de definição das competências, analisando as atribuições do cargo, analisando a legislação. A comissão, aqui são exemplos de reuniões da comissão da Guarda Municipal, a gente se reuniu com representantes da categoria, do sindicato, a comissão dos gestores governamentais, também a mesma composição, a comissão do Grupo Ocupacional de Apoio ao Magistério, aqui também reuniões online e presencial, e a comissão dos gestores governamentais do controle interno. Então há esse momento de construção coletiva, onde a gente vai identificando cada cargo, as perguntas a serem feitas na avaliação de competências. Em seguida, a gente, depois identificado, olhando cada item das atribuições do cargo, a gente, algumas competências técnicas, competências comportamentais, um banco de competências que a gente tem, ao final é feito o formulário avaliativo. Então esse formulário é construído, mais uma vez destacando, através da comissão com seus diversos representantes. E para vocês terem uma ideia do processo de a cada ciclo a gente vai evoluindo, eu trago aqui dois exemplos. Um exemplo dos formulários da Guarda Municipal. Lá em 2018 tinham 3 formulários.
um para o guarda, um para o subinspetor e um para o inspetor. Então, o que é que acontece nesse modelo? É um modelo que fica com informações, com perguntas mais gerais, de cunhos mais amplos. Já em 2019, um ano depois, nós ampliamos de 3 para 18 formulários. Isso faz com que a gente possa se aproximar da atividade daquele servidor. Então, a tendência é que sempre nós possamos identificar lá a nível de função. E aí vai o processo de melhoria contínua. A gente traz também um outro exemplo dos gestores governamentais, que em 2017 tinham apenas 2 formulários. Já em 2019 foram 16 formulários. Isto é, a gente pode ser que num determinado ciclo não esteja perfeito ainda, mas a gente coletando as informações, coletando as sugestões, conversando nos comitês, né, de avaliação de desempenho, a gente vai melhorando a cada ciclo. Uma vez construídas as competências, uma vez elaboradas as perguntas, a gente passa a divulgar, seja nos portais, seja em panfletos eletrônicos, seja no canal da avaliação de desempenho, que depois vocês vão ter acesso, seja em banners físicos, em banners virtuais, enfim. A gente também sempre pede as categorias, né, dos servidores para divulgarem entre toda a categoria, para que possa todos terem acesso. A etapa seguinte é a realização da avaliação propriamente dita. Nessa avaliação, ela é feita pelo sistema com apoio da Imprel, pela internet. Você pode fazer no seu celular, no tablet, no computador, no notebook, em qualquer local, você pode fazer em casa, no trabalho. Enfim, é um sistema totalmente que permite você fazer esse processo da forma que melhor lhe convier. E junto com esse vídeo, nós estaremos mandando também 3 outros vídeos, que é um vídeo onde fala da autoavaliação, você servidor, que vai fazer a sua autoavaliação. Esse vídeo explica passo a passo, muito embora o próprio sistema é muito simples para fazer. Vai ter também um vídeo da avaliação da chefia, onde você, chefe, vai fazer a avaliação dos seus subordinados, a gente explica passo a passo também. E vai ter um vídeo sobre a explicação da definição da senha. Muitas vezes a gente tem dificuldade em acessar por causa de senha, ou esqueceu a senha, e nesse vídeo a gente explica como é que você faz. Mas é importante, mais uma vez, destacar a importância de você ter o seu e-mail atualizado junto ao serviço Imprel Atende. Uma vez finalizada a avaliação, no período avaliativo, seja a autoavaliação ou a avaliação do gestor, a próxima etapa é a divulgação das notas. Então, todos os servidores, através do sistema, podem consultar as notas atribuídas. Para isso, basta você novamente acessar o sistema, ir lá no item resultado, pedir para visualizar, selecionar sua avaliação e visualizar. E como última etapa do ciclo avaliativo, nós temos as ações pós-avaliação. Acho que você se lembra no início, quando a gente falou dos objetivos da avaliação, que um dos objetivos principais era a capacitação dos servidores. Aqui está uma sugestão de treinamento, na época que nós fizemos a avaliação da Guarda Municipal, onde identificamos as competências técnicas, algumas ações de melhoria, que seria importante de prevenção. Isso são competências técnicas, sistemas de informática, procedimentos de conduta. Para as competências comportamentais, nós identificamos questões como gestão do tempo e outras ações. Portanto, isso é o fundamento da avaliação de desempenho. E outra atividade também decorrente da pós-avaliação é a ação de progressão dos servidores. Com isso, concluímos o vídeo explicativo do processo da avaliação de desempenho. E qualquer dúvidas e maiores esclarecimentos, junto com esse vídeo, vai o nosso telefone de contato. Um forte abraço!